Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, então, às nossas aulas sobre Revolução Francesa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os primeiros anos dessa revolução. Então, na última aula, a gente viu como é que era a situação da França pré-revolucionária, e hoje a gente vai ver quais os primeiros acontecimentos, né? Que é o Estado, a convocação dos Estados Gerais, a Assembleia Nacional Constituinte e a monarquia constitucional. Nessa linha do tempo, vocês observam mais ou menos como os períodos da Revolução, né? Então, aqui a gente tem 1789, o início da Revolução, com a criação da Assembleia Nacional Constituinte, que vai até 1791, onde vai começar a monarquia constitucional, que vai até 1792, com a Convenção Nacional, até 1794, com o Diretório. Hoje, então, a gente vai ver essa primeira parte aqui, Assembleia Nacional e a monarquia constitucional, ok? Bom, a gente viu na aula passada que tinha muitos problemas econômicos e sociais rondando a França, né? E aí, diante de tudo isso, o rei ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que é essa Assembleia dos Estados Gerais? É uma reunião com os três estados, uma assembleia que reúne os três estados para tomar decisões importantes com relação ao governo, com relação ao país, né? Então, cada estado tem direito a um voto e eles, então, fazem as votações para algumas mudanças, leis, enfim, que deveriam ser feitas por conta de algum problema. Eles geralmente só convocam a Assembleia dos Estados Gerais quando a situação está, assim, no limite. Tanto que essa Assembleia não era convocada há 175 anos, quando Luís XVI decidiu convocá-la mais uma vez. Bom, então, uma coisa bem importante aqui, gente. Como era reunir os três estados, eu acabei de falar que cada um tem um voto. Ou seja, o clero tem um voto, a nobreza tem outro, o terceiro estado tem outro. A gente sabe que o clero e a nobreza, eles eram os privilegiados, enquanto o terceiro estado é o que mais se ferrava, né? Ou seja, na hora de votar alguma mudança, o clero e a nobreza sempre votavam juntos para poder manter os seus privilégios. E aí o terceiro estado sempre perdia, sempre saía 2-1. Nessa assembleia, o terceiro estado falou: opa, agora a gente não vai aceitar isso. O que a gente quer? Eles vão lançar uma campanha de que a votação tem que ser por cabeça e não por estado. O que isso mudaria? Mudaria tudo, gente, porque considerando, né, dentro da somando, né, os deputados de cada estado, a gente teria o clero e a nobreza juntos, somando 561 pessoas, enquanto o terceiro estado teria 578 pessoas. A gente viu que o terceiro estado corresponde a 80% da população francesa, ou seja, eles tinham mais deputados. Então, se a votação fosse feita por cabeça, eles teriam a oportunidade de conseguir modificar alguma coisa. É então que, em maio de 1789, na abertura da Assembleia dos Estados Gerais, o rei informou que esse debate, se seria por cabeça ou por Estado, não seria analisado, ou seja, que seria por Estado, eles não iriam modificar isso. Isso vai acabar gerando uma revolta no terceiro Estado. A reação deles vai ser anunciar que vai ser feita uma Assembleia Nacional com o propósito de criar uma nova Constituição. Essa Constituição, é lógico que ela já vem com as ideias, tem a ver com as ideias iluministas que a galera estava tendo naquela época, né? Então, lembrando que aqui, Estados Unidos já tinha lançado a sua Constituição, que era bem dentro dessa pegada iluminista, e aí, então, eles vão dizer, não, para tudo, que a gente vai ter que ter uma nova Constituição. E aí, então, começou essa tensão entre o rei e a Assembleia Nacional formada pelo terceiro Estado, né? Nas ruas, o povo resolveu participar desse evento todo, e aí a gente tem no dia 14 de julho de 1789, essa data é importante, embora vocês sabem que eu não cobro data, mas para a Revolução Francesa é muito importante, é a data que eles chamam de queda da Bastilha. O que é a queda da Bastilha? O povo, né, foi às ruas em Paris, invadiu e tomou a Bastilha. A Bastilha, gente, era uma prisão onde eram levados os opositores do rei. Ou seja, ela era um símbolo do poder absolutista, porque se você fosse contra o rei, você era levado para essa prisão. Então, no momento onde eles invadem e tomam essa prisão, quer dizer que eles estão mostrando para o rei que eles não têm mais medo. Né? Então, essa data, o dia da queda da Bastilha, é o dia que se considera o início da Revolução Francesa. Até hoje essa data é comemorada e é importante na França, é o dia da França para eles, né? Inclusive teve um atentado em Nice, que era no litoral da França, faz eu acho que uns 4, 5 anos que um caminhão chegou atropelando todo mundo, matou um monte de gente e tal. Esse atentado foi feito no dia 14 de julho, que era o dia de feriado, enfim, com fogos, aquela coisa toda. Então é um dia muito importante para a França até hoje.
e é marcado, então, como o início da Revolução, por conta da queda da Bastilha, que aconteceu para o povo mostrar que estava do lado da Assembleia Nacional. Bom, a Assembleia Nacional, então, ela vai avançando, né? E aí, então, diante de tanta pressão popular, eles acabam criando, então, dois documentos importantes, que vai ser depois a Constituição e, primeiro, também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui duas coisas, gente. Para mim, de tudo que a gente vai ver na aula de hoje, essas são as coisas mais importantes e eu gostaria que vocês prestassem mais atenção, tá? Primeiro, a Constituição, né, a Assembleia Nacional Constituinte, que é esse grupo de pessoas que cria a nova Constituição, eles vão ter medidas bem importantes, como, por exemplo, vai abolir o dízimo, vai abolir a servidão, vai tirar o direito de mão morta. A mão morta, gente, era um pagamento feito pelo servo quando o pai morria. Então, por exemplo, o meu pai era servo, tinha um pedaço de terra de um fazendeiro, né? Um pedaço de terra pertencia, quem cuidava era o meu pai. Então meu pai faleceu, para eu poder continuar cultivando naquela terra, eu tenho que pagar a mão morta, que é então esse pagamento para eu poder ter o direito de continuar na terra que eu já morava. Então eles vão abolir esse direito da mão morta e mais uma série de coisas. E também eles vão bolar então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento, gente, hoje vocês devem saber, existe a Declaração dos Direitos Humanos, que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial com a ONU. Essa declaração aqui da Revolução, ela não tem nada, ela não é muito parecida com a que a gente tem hoje, pelo fato de que quando fala de homem, é homem mesmo, tá, gente? Não é forma geral de falar da população, é homem. Mulheres não têm direitos, homens escravizados não têm direitos, então essa declaração dos direitos do homem e do cidadão está restrito a homens livres, tá? O que esse documento vai estabelecer? Direito à liberdade, o que é bizarro, porque eles estão dizendo que a galera tem direito a ser livre, mas eles nem cogitam acabar com a escravidão, tá? Propriedade privada, direito à segurança, resistência à opressão, direito à livre comunicação de pensamento e das opiniões. Apesar de ter essas falhas gravíssimas, né, a gente tem que considerar que para aquela época o documento foi muito importante, né, foi um documento muito pautado pelas ideias iluministas e que vai servir também de referência para muitos países que vão se constituir a partir desse momento com independências, enfim, né? Então essa Assembleia Nacional Constituinte ela vai criar esses dois documentos muito importantes, a Constituição e a Declaração dos Direitos do Homem. No geral, então, o que eles queriam? Eles queriam tirar todo esse privilégio dos nobres e da igreja, né? Tanto que eles vão confiscar os bens da igreja. Então a ideia deles é tornar todo cidadão igual, né? Para que todos tenham a liberdade, a propriedade privada e por aí vai. Lógico, né? Com aquela ressalva que eu falei para vocês, que é escravizados e mulheres não entrariam nessa visão de direitos do homem e do cidadão. Bom, a partir então dessa Constituição, a gente tem o início da monarquia constitucional, que acontece a partir de 1791, ou seja, 2 anos depois, onde o governo, então, o rei governa com uma Constituição. A gente já falou 1000 vezes e eu espero que vocês não esqueçam isso, né? Um governo absolutista, como era o modelo francês, o rei governava praticamente sozinho, né? Não tinha nenhuma constituição, nenhum parlamento para poder equilibrar o poder dele. E agora, então, com a monarquia constitucional, esse cenário muda, a Constituição começa a equilibrar esse poder do rei, limitar o poder do rei, né? Então, essa monarquia vai ter essas características: limitar o poder do rei, vai acabar com o absolutismo francês, dando à Assembleia o poder de fazer e aprovar leis, ou seja, não é mais só o rei que faz leis. Confirmou a perda dos privilégios da nobreza e do clero, vai proibir sindicatos e greves, vai instituir o voto censitário, né? Então aqui também tem é engraçado a gente ver essas nuances, né? Ali na declaração a gente viu que eles fizeram uma declaração em prol da liberdade, mas não tiraram a escravização. E aqui eles vão criar um cenário para tentar tirar o privilégio da nobreza, mas eles vão instituir o voto censitário. O que é voto censitário? Só vota quem tem uma renda específica. Ou seja, só vai poder votar quem tem dinheiro. Então, por mais que eles tenham tentado ser mais abrangentes nessa liberação, acaba restringindo agora a quem tem dinheiro. Então, tipo, beleza, antigamente só sendo nobre para tu exercer alguns direitos, né? Agora não precisa ser nobre, mas tem que ter dinheiro. Ou seja, os burgueses, o terceiro estado, as camadas mais pobres, especialmente os camponeses, artesãos, enfim,
essa galera não era tão contemplada assim por essa Constituição e por essa Declaração dos Direitos do Homem. Tá? Bom, é lógico, né, que quem não vai ficar feliz com essa Constituição é o rei. Né? Então, ele, né, os seus aliados, a nobreza e também aliados externos, então alguns governos como a Áustria e a Prússia vão ficar meio cabreiro de achar que talvez isso possa acontecer no seu território também. Então, o que eles fazem? Eles se unem, criam um exército externo para invadir a França e salvar o rei dessa realidade que ele estava vivendo. E aí, então, quando a Assembleia Nacional descobre que o rei chamou governos externos para invadir a França, eles declaram que a pátria está em perigo, em virtude dessa invasão dos aliados do rei, e o exército revolucionário vai lá, prende o rei e a sua família, luta contra o exército estrangeiro e vence. E nessa, então, de pegar o rei e a família, é onde o rei e a rainha são decapitados. Então, Luís XVI e Maria Antonieta são assassinados, tem a cabeça cortada por conta de terem pedido ajuda internacional para poder acabar com a Constituição que eles tinham criado. E aí, então, depois disso, né, depois desse curto período de 1 ano e pouco, onde eles têm essa monarquia constitucional e o rei não curte muito, eles acabam matando o rei e iniciam a Convenção Nacional, que a gente vai ver na próxima aula. Gente, então aqui só recapitulando, dessa aula de hoje, tá? A Revolução Francesa ela acaba sendo um pouco chatinha porque ela tem esses vários períodos, né? Onde cada período tem algumas características específicas. Mas no geral, o que eu queria que vocês entendessem? Que vissem quais os avanços que a Revolução traz no sentido da sociedade e quais os avanços que não são tão avanços assim, né? Por isso que eu frisei bastante a questão da Constituição e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso são documentos muito importantes, né, tendo em vista o tanto que isso vai influenciar outros países, mas a gente tem que olhar para ele e ver quais as falhas, né? E as falhas estão relacionadas a essa questão de escravizados e mulheres, tá? Lembrando que, lógico, né, naquela sociedade final do século XVIII era comum esse pensamento, tá? Eles nem precisavam, não tinha nenhuma cláusula que dizia que isso não valia para mulheres, porque para eles era muito óbvio que isso não valia para as mulheres, que não precisava nem ser falado. Né? Então, é uma forma de pensar daquele período que, graças a Deus, vai sendo modificado ao longo do tempo, né? Mas é importante a gente ver quais os avanços que isso trouxe, essa visão de liberdade que vai acabar com o poder do rei e que naturalmente vai acabar influenciando as independências aqui na América também. Ok? Voltamos então na próxima aula com a fase do terror da Revolução. Beijos!